Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. Na aula de hoje eu quero falar sobre o Flexbox. A gente já começou a ver sobre o Flexbox na aula passada, mas agora a gente vai entrar em maiores detalhes e tentar explicar melhor como o Flexbox funciona. O que a gente viu na aula passada é que a ideia do Flexbox, ou das caixas flexíveis, é criar um container que tenha dentro desse container itens chamados Flex Items, e a gente possa organizar esses itens da forma como quisermos. Então a gente tem aqui no nosso exemplo, eu estou mantendo o exemplo da última aula, uma tag nav, que vai ser um elemento do tipo display flex. Ele vai ser o flex container, que vai conter os itens, e dentro da nav nós temos 5 elementos âncoras, que são os itens flex, os flex items. A gente não precisa especificar que os filhos do nav são itens flex. Se eles estão dentro de um container flex, automaticamente eles são flex items. E para a gente dominar o flex, a gente tem que entender qual é a lógica, como é que funciona o Flexbox, e entender as propriedades, todas as propriedades que a gente pode utilizar para organizar os itens dentro do container. Tem um site aqui bem legal que eu achei no CSS Tricks, que ele traz todas as propriedades, todos os valores, tem imagens. Aqui está o endereço CSS Tricks, Tricks de CSS, e ele explica direitinho. Então, se você não pense em decorar tudo na aula de hoje ou nas próximas aulas, não precisa. Se você tiver dúvida, procura no Google propriedades e tal. O que importa é que vocês entendam como funciona. Eu vou tentar ir devagar, porque o Flexbox não é tão difícil, mas não é tão simples assim por causa dos detalhes. Os detalhes é que pegam sempre. Então, uma coisa que tem que ficar clara: existem propriedades flex que a gente coloca no container, certo? Aqui, ó, Flexbox properties do container. Geralmente tem a ver com alinhamento. E existem propriedades que a gente coloca nos itens, e é de item para item. Por exemplo, como um item vai alargar se tiver espaço, como um item vai encolher, qual é o tamanho do item, como é que um item específico se alinha em relação aos demais. Isso a gente não vai ver nessa aula. Na aula de hoje eu quero falar mais sobre os eixos, porque é um assunto um pouco mais sutil. O Flex Container, deixa eu voltar aqui. O elemento flex, o container, ele tem dois eixos: o eixo principal e o eixo cruzado. Vejamos, o eixo principal, por padrão, ele é a linha. Então, o eixo cruzado vai ser a coluna, certo? Isso pode ser alterado. A gente pode botar o eixo principal como a coluna e o eixo cruzado vai ser a linha. Mas aí eu quero chamar a atenção por uma coisa. Veja só, eu dei aqui algumas propriedades CSS para os meus itens para a gente ver melhor. No caso, eu coloquei para os âncoras um background color vermelho e para o container um background color biscuit, que esse parece um bege aqui. E veja como os itens eles têm na largura o tamanho do conteúdo e na altura o tamanho do conteúdo, certo? Na largura o tamanho do conteúdo e na altura o tamanho do conteúdo. O container, se o eixo principal for uma linha, ele vai até o fim. Veja o tamanho do container. É isso tudo aqui. Então, os elementos, os flex items, ele tem um espaço para se deslocar. Certo? Existe um espaço livre
do container para eles. Naturalmente, o navegador gera esse espaço. Agora vamos mudar o eixo principal. De vez de ser linha, vai ser coluna. O Chrome tem essa coisa legal aqui, que nas ferramentas do navegador, onde está Nav, elemento Nav, Display Flex, aqui do lado ele tem um botão que eu posso clicar e eu posso brincar com as propriedades Flex do container. E aqui eu vou trocar para Align Column. Existem outros, existe o Row Reverse, continua sendo linha, mas agora passa a ser da esquerda para a direita, e o Column Reverse, continua sendo coluna, mas de baixo para cima. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre os eixos. Veja, quando é linha, o container ocupa todo o espaço disponível na horizontal. É horizontal? Na horizontal, mas na vertical ocupa só o espaço do texto, certo? Se eu mudo para a coluna, ele continua quase que a mesma coisa. Não existe uma simetria entre os eixos. Por exemplo, a gente poderia pensar, quando eu mudo para a coluna, então o container vai até lá embaixo da tela. Não vai. O container continua sendo só até o conteúdo. E ele estica a linha até o final. Então, não é a mesma coisa quando você está tratando uma linha e uma coluna. A gente tem que pensar nisso. Pensar sempre nos eixos e se há espaço ou não naquele eixo. Para a gente ver isso, eu vou gravar vídeos menores e ver por parte. Hoje eu vou falar só de uma propriedade, o Justify Content. Vamos pensar na linha. O Justify Content, ele organiza os itens no eixo principal. Isso fique claro. O Justify Content organiza os itens no eixo principal. Qual é o eixo principal aqui? É a linha. Tem espaço para organizar? Tem. Veja que o bege tem espaço. Então eu posso alterar o Justify Content. Eu posso mudar para Center. Ele vai centralizar os itens. Eu posso mudar para Flex Start, que ele vai colocar os itens a partir do início do eixo principal. Flex Start. Pode ser Flex End, no final do eixo. Pode ser Space Between, espaço entre eles. Pode ser Space Around, o espaço ao redor. Ou pode ser Space Evenly, espaço igualmente distribuído. Isso conta na linha. Vamos tirar agora e vamos pensar se ele é na coluna, certo? Veja, o Justify Content, ele distribui ao redor do eixo principal. Qual é o eixo principal agora? É a coluna. Existe espaço disponível para você organizar os itens nesse eixo principal? Não existe. Não tem nada bege aqui. Não estou vendo bege em lugar nenhum. Então não adianta colocar Justify Contents, que ele não vai fazer nada. Não tem espaço. Então isso aqui eu quero que fique claro. O Justified Contents, ele organiza no eixo principal. Ele tem que ter espaço para poder alterar. Vamos dar espaço no eixo principal? Como é que a gente faz isso? Vamos pensar. Bom, se a gente aumentar o tamanho do nav, aí sim eu vou ter espaço. Então eu posso vir aqui no nav, botar height 300 pixels. Vamos ver como é que fica agora. Certo? Pronto. Eu tenho que mudar aqui, perdão. Tenho que mudar para coluna. Isso. Agora está em coluna. Agora está Flex Direction Column. Agora eu tenho espaço no eixo principal, que é a coluna, para movimentar. Então o que eu vou usar?
vou utilizar o Justify Content. Center, Flex Start é o início, Flex End é o final, Space Between, espaço entre eles, Space Around e, finalmente, Space Even. Então, a lição que eu quero passar é, a gente tem que entender essa diferença, essa assimetria entre os eixos. Tem que ver que ele só alarga, o container, ele alarga naturalmente apenas na linha, porque a gente escreve em linha. O navegador trata linha e ele trata a linha, né, o tamanho horizontal diferente do tamanho vertical. Então, se a gente quiser trabalhar com a coluna e distribuir, a gente tem que dar um espaço para o container. Se não der, não adianta. Se a gente quiser pegar a página toda e colocar distribuir esses itens na página toda, tem uma forma disso? Tem. Se a gente vier aqui em Height e botar 100 VH, que é View Height, ele está pegando todo o espaço disponível do navegador, da tela, né, da possibilidade. Acho que eu não salvei aqui, eu não tinha salvado. Pronto. Agora eu tenho que botar a coluna aqui. Peraí. Pronto. Veja como besta tudo. Agora sim, eu dei pro nav todo o espaço, eu tive que colocar na mão que o meu nav vai pegar todo o espaço da tela, do dispositivo, certo? E agora eu posso alinhar, centralizar, se eu quiser, utilizando o Justify Content, centralizar no meio da tela, certo? Se eu não colocar explicitamente, o navegador não faz isso por mim. Não adianta vir aqui e colocar isso como coluna e mandar centralizar com o Justify Content, que ele não vai fazer isso. Na linha é diferente. Na linha ele vai centralizar, porque naturalmente o navegador dá esse espaço e aí eu posso centralizar. Então, falamos só sobre o Justify Content hoje, mas eu acho muito importante falar sobre essa questão dos eixos e de como o navegador trata diferente a tela horizontalmente de verticalmente. Então é isso, espero que tenham entendido um pouco sobre isso. Novamente, Flex não é tão difícil, mas não é tão fácil, talvez tenha que pensar um pouco. E na próxima aula a gente volta a falar do Flex. Até a próxima.